Bom, gente, olá. Agora nós vamos trabalhar com teoremas, teorema de Bolzano, usando esse teorema, aplicando esse teorema dentro de equações polinomiais. Então vamos supor que nós tenhamos uma equação px igual a zero e olhando para px como uma função, certo? E vamos aqui definir como uma função contínua, certo? Uma função contínua é uma função, vamos pensar aqui no sistema cartesiano, onde essa função ela não tem abertos, vamos dizer assim, um buraco aqui, ela não dá saltos, por exemplo. Esses dois casos que eu coloquei, quando tem um buraco ou quando dá saltos, é um tipo de função descontínua. Essa função, que é uma função que, quando você vai traçando, você não vê exatamente esses vazios, não vê, por exemplo, estou dando a situação de saltos, ela é uma função contínua. Então, todas essas equações, cujos coeficientes numéricos são números reais, os expoentes são números naturais, elas vão gerar funções, certo? E evidente que aqui, numa determinada situação, vamos imaginar que eu tenho x, eu tenho p de x, onde nós temos aqui, dentro de um domínio, que estamos definindo aqui, isso aqui é um domínio, por exemplo, que está aqui no eixo x, nesse intervalo é chamado domínio, e nós temos aqui uma função. Para esse ponto, eu tenho essa aqui, seria o P desse valor aqui. Vamos supor que aqui seja um A. Isso aqui é o P de A, quer dizer, para A gente tem uma imagem. Vamos supor aqui que eu tenho um B, para o B eu tenho uma imagem. Vou botar aqui P de B. Então, na medida que esse gráfico ele sai daqui, passa no eixo X, sai de P de A e chega em P de B, ele corta o eixo X aqui no C, significa que esse C ele é raiz, já que o P de C vai dar exatamente zero. Então, para que uma função, quando uma função ela intercepta o eixo X, ela tem aqui esse valor aqui que intercepta é uma raiz. Bom, o que nós agora vamos fazer é pegar esse teorema e aplicá-lo em raízes de equações algébricas. Então vamos imaginar uma situação que nós tenhamos aquele P de x e a gente tem aqui um A e um B, certo? Vamos colocar aqui um A e um B. E para a gente, o nosso P de A ele vai ficar aqui positivo e o nosso P de B também é positivo. Então aqui o polinômio é o P de x e aqui é o x. Então veja que os dois estão acima. Então nós temos aqui uma propriedade, o P de A que multiplica o P de B é positivo, já que mais vezes mais dá mais. Nós poderíamos ter os dois abaixo do eixo x, e os dois seriam negativos. Então, menos vezes menos também daria mais. Então, nesse caso aqui, que eu estou colocando aqui, tá? Ou o mais, os dois são positivos, ou os dois são negativos. Então, nessas duas situações, é a situação que a gente está fazendo esse estudo. Mas veja, o gráfico ele é formado por imagens, pensando em função. Então, quando você faz assim, vai marcando pontos para gerar o gráfico, esses pontos aqui, na realidade, não são imagens, são pontos, pares ordenados, onde tem um elemento aqui do domínio e a imagem, melhor dizendo. Então, são pontos formados de pares, onde o x está aqui e o P de x, você olha aqui esse eixo ortogonal aqui, o eixo x. Então, quando você sai aqui do A, P de A, na verdade é um ponto, do A, P de A,
e vai para o B, P de B, nessa situação você observa que o gráfico não cortou o eixo X. Então, o que você viu aqui, né, nessa situação? Que não tem raízes, né? Não tem raízes, certo? Agora, vamos ver uma situação onde o gráfico, ele sai daqui, né, desce, mas ele tem que voltar para chegar a P de B. Então ele cortou aqui, ó, o gráfico, ou melhor, cortou esse X em 2 pontos. Então, 2 raízes. Numa determinada situação, né, que poderia estar acontecendo, né, vamos olhar aqui, ó, ele saiu daqui, desceu, subiu, desceu, subiu. Então ele tem 1, 2, 3, 4 raízes. Então veja, não tem raízes, 2 raízes, 4 raízes. Né? Agora, uma coisa aqui interessante, né? Vamos imaginar, vou até colocar aqui, porque ele já fiz vários traçados, né? Aqui você tem o X, aqui você tem o P de X, você tem aqui, ó, ele sai o P de A e o P de B, os dois estão acima, mas você também poderia ter uma situação assim, ó, veja só, quando isso aqui está tocando o eixo X. Nesse caso, né, só para que vocês tenham ideia, talvez isso aqui seja uma habilidade, ó, ele fez assim, cortou. Vamos imaginar que eu tenho 2 raízes, então conforme você vai fazendo isso, tem 2 raízes, mas quando ele toca aqui, essa situação, não estou aqui, isso aqui não é um gráfico de parábola, não, estou dizendo uma lei que não seja parabólica, não precisa necessariamente ser parabólica. Esse ponto onde o gráfico toca aqui o X, na realidade são 2 raízes iguais. Então, se eu tiver uma situação, né, eu posso ter uma situação que ele sai daqui, ó, A, P de A, chega a B, P de B, sem cortar. Eu posso também ter uma situação, né, que ele sai daqui, ó, e toca o eixo X e chega lá. Mas aqui eu tenho 2 raízes iguais, certo? Eu tenho, vamos dizer assim, uma quantidade de raiz par, né? Eu tenho uma quantidade de raiz par. No sentido que se eu tivesse, né, uma equação, não estou colocando aqui o P de X, né, não estou colocando aqui o P de X, ele passa, né, ele vai fazendo esse movimento. O que a gente vai definir aqui é o seguinte: ou ele não tem raiz, ou ele tem 2 raízes, ou ele tem 4 raízes, certo? Então, na realidade, ele tem a quantidade de raízes, ou ele não tem raízes, ou ele tem o número de raízes pares, né? Pares. Ou ele tem um número de raízes pares. Então, uma situação dessa aqui, né, que nós estamos colocando, né, em qualquer situação gráfica que eu queira, então, o que tem que estar claro é o seguinte: se o P de A e o P de B, né, os dois estiverem acima, os dois abaixo, quer dizer, mais dando positivo, menos dando positivo, o número de raízes nesse intervalo, né, ou ele é um número de raízes quantidade par, ou não tem raízes. Agora, vamos ver uma situação que eu tenha, né, aqui o X, aqui o P de X, e tendo A, né, aqui tem P de A, e tem aqui um B, certo? E o meu P de B abaixo,
Quer dizer, o que nós estamos observando? Que o produto do P de A vezes o P de B, tá, ele é negativo, porque um é mais, o outro é menos. Né? Um poderia ser um menos, o outro mais, isso aí não importa. Os dois, né, eles devem ser contrários. Então, se isso acontece, quando P A vezes P de B é menor que zero, quer dizer, nesse intervalo AB, é por conta, né, volto a dizer, se aqui tivesse incluído, o P de A seria zero, isso aqui daria igual a zero. Então, no intervalo aberto AB, o que pode ocorrer? Para que eu saia do P de A e chegue ao A, P de A, e chegue ao B, P de B, se eu fizer assim, eu passo uma vez. Então, veja, eu tenho uma raiz. Ah, mas eu poderia estar numa situação que eu venho, subo e desço. Então, eu saio do A, P de A, e chego em B, P de B. Então, eu tenho uma, duas, três raízes. Então, eu teria aqui três raízes. Né? Pode, se eu fizer esse movimento aqui, ó, uma, duas, três, quatro, quando desço 5, tenho 5 raízes. Então, o número de raízes aqui, ó, quando eu tenho essa situação, o número de raízes é ímpar. Quer dizer, aqui sempre vai ter raiz. Né? Pode, quer dizer, as possíveis raízes. Pode ter uma, pode ter 3, pode ter 5, dependendo do grau do polinômio. Bom, gente, então agora nós vamos fazer esse exercício aqui. Vamos tirar do livro o exercício para que a gente possa resolver essa questão. Olha só. Quantas raízes a equação x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a zero pode apresentar no intervalo aberto 0,1. Aqui só nos interessa nesse intervalo. A gente não quer saber nada que esteja acontecendo fora do intervalo. Então, necessariamente, o que a gente precisa fazer é pegar o zero e colocar no polinômio. Então, 0, 0, 0 dá 4. E pegar o 1 também colocar nesse P de x. 1 mais 5 ao quadrado dá 5, menos 3 vezes 1, 3, mais 4. Então, veja, 5 com 6 e 4, 10, menos 3, 7. O que você observa que o P de 0 que multiplica o P de 1, os dois, né, são positivos, isso aqui dá positivo. Quer dizer, os dois têm o mesmo sinal. Se os dois têm o mesmo sinal, você está caindo numa situação que é essa daqui, ó. Cadê? Os dois têm o mesmo sinal. Essa daqui, ó, o P de A e o P de B têm o mesmo sinal. Né? E, por acaso, até são iguais aqui no sentido mais e mais. Então, nessa questão, a resposta é exatamente essa aqui. Ou não tem raízes, né? Ou você tem ali uma quantidade de raízes pares. Como isso aqui só admite 3 raízes, né, ele só pode ter 2, porque 4 não pode. Então, ou não tem raízes, ou tem 2 raízes. Porque se a quantidade de raiz aqui é quantidade par, quer dizer, tem 2, tem 4, tem 6, dependendo do grau do polinômio. Como aqui é do grau 3, só pode ter 3 raízes, e o número de raízes é par, então
e só pode ter 2, porque 4 já não poderia, porque ultrapassa o índice aqui do polinômio. Tá? Agora, vamos olhar para uma outra questão, que é exatamente a seguinte: quantas raízes, né, vamos aqui colocar a questão, isso aqui é 1, tá? Aqui 1, e agora a questão 2. Quantas raízes reais a equação, quantas raízes reais a equação x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7x mais 1 pode apresentar no intervalo aberto menos 1, 1. Então, da mesma forma, nós vamos colocar, né, vamos fazer essa aplicação. Deixa eu botar aqui a resolução. Então, nós vamos fazer quem? O P de menos 1. O P de menos 1, aqui menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 ao quadrado é 1, dá menos 3, aqui dá menos 1, dá menos 7, mais 1. Corta esse mais 1 com menos 1, isso aqui dá menos 10, veja, negativo. E quem é o nosso P de 1? O nosso P de 1, né, se a gente colocar aqui, 1, menos 3, mais 7, mais 1. Então eu tenho 7, 1, 8, 9, 9 menos 3, 6. Veja que um P é negativo, o P de menos 1 é negativo e o P de 1 é positivo. Então nós temos essa situação, o produto deles é negativo, né? Um é negativo, o outro é positivo. Então o que ocorre aqui? Ou ele tem uma raiz, né? Porque as raízes são únicas, ou ele tem uma raiz, né, que poderia ter, como é de grau 3, né, está aqui, ó, de grau 3, ou 3 raízes. Por quê? Porque nós só podemos ter aqui quantidade de raiz ímpar. Então, uma ele pode, porque grau 3, né, e 3, 5, não, porque o grau é de grau 3. Bom, gente, dessa forma, nós trabalhamos com o teorema de Bolzano e resolvemos aqui duas questões, né, com a aplicação desse teorema. Obrigado.